título dessa mensagem é Para Além do Nosso Mundinho. Nós temos uma tendência natural de nos fecharmos no nosso próprio mundo. Achamos que a nossa vida ela é o centro de todo o universo, de toda a criação. O nosso estilo de vida, a nossa forma de pensar representa todo o estilo de vida e a única forma correta de pensar. E nós interpretamos o mundo a partir disso. E às vezes temos um choque de realidade e vemos que não é bem isso. Lá entre os ribeirinhos nós fizemos uma brincadeira com as crianças que chama batata frita, espaguete, almôndega. Fizemos durante o acampamento inteiro, as crianças se divertiram, foi muito legal. Aí a hora que a gente estava voltando, o missionário virou para mim e falou: as crianças, elas não têm a mínima ideia do que é uma almôndega. Então viver no nosso mundinho é achar que todo mundo sabe o que é almôndega, e não é bem assim. E é interessante que essa é uma forma pecaminosa, isso é um efeito do pecado na nossa vida. É nos isolarmos do nosso mundo e esquecermos todo o resto. Não é à toa que quando a gente abre o celular na internet, existe um programa, os algoritmos que eles interpretam tudo o que você gosta, e quando você abre a internet, ele mostra somente aquilo que você gosta. Sua posição política, seu time de futebol, seus gostos na internet, o que você tem pesquisado, o que você tem comprado. E aí nós olhamos para a internet e falamos: nossa, todo mundo pensa igual a mim. Mas na verdade a tecnologia enfatizando o seu mundinho. Isso pode afetar a nossa vida cristã. Como igreja, nós pensamos que o reino de Deus se resume a isso aqui, a piba. É o nosso estilo de culto, é a nossa forma de se vestir, é a nossa liturgia, é a nossa linguagem. Então a gente vai reduzindo cada vez mais dentro da própria piba. Nós achamos que o reino de Deus se trata do meu grupo pequeno, seja de casais, de jovens, enfim. O meu ministério é todo o ministério do reino de Deus, é minha equipe. Enfim, a gente vai se isolando cada vez mais no mundinho e a gente perde uma perspectiva de um Deus que ama todas as nações. De um Deus que age de diversas formas, em diversos lugares. Que a igreja de Deus, ela não é um estilinho só nosso. Mas a igreja de Deus espalhada pelo mundo reflete a multiforme sabedoria de Deus. O livro de Atos é um confronto ao nosso mundinho. O livro de Atos, ele começa com a fala dos discípulos pensando no seu mundinho. Jesus, ele diz assim, Atos 1:4, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus dá uma ordem para os discípulos, eles vão receber o Espírito Santo em poucos dias. A interpretação dos discípulos é: então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será neste tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus ele veio para salvar o mundo através da sua morte e ressurreição, mas ainda os discípulos estão fechados no seu mundinho, na nação de Israel. Como se Israel fosse o único objetivo, o único alvo do amor de Deus. Mas desde o início, quando Deus chama Abraão para formar Israel, Ele diz: Abraão, por meio da sua nação, da sua família, todas as famílias, todas as nações da terra serão abençoadas. Por isso é essa a resposta que eles recebem de Jesus. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É até os confins da terra, não é uma nação, não é um mundinho, não é um local isolado e limitado, não são só os judeus. São todas as nações. Então o livro de Atos é essa expansão e esse confronto de uma visão limitada do nosso mundinho.
Nós vemos no capítulo 9 a conversão de um judeu importante, Saulo, Paulo. Mas no capítulo 10, nós temos a conversão de um gentil. Gentil é a expressão para aquele que não é judeu. Isso é algo inesperado e algo que confronta a visão limitada de mundinho. O que nós vamos ver no capítulo 10 é que Deus não age com parcialidade. Não é só um grupo, não é só uma parte, mas Ele salva todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que crê no nome de Jesus recebe o perdão dos pecados, não importa se é judeu, não importa se é gentil. Vamos ver isso nesse capítulo, no capítulo 10 de Atos. Primeira cena, nós vemos um piedoso, um homem que ama a Deus, mas é um homem inesperado, é um piedoso inesperado. Capítulo 10 de Atos, versículo 1 diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. O centurião é uma posição no exército romano, onde esse centurião ele é responsável por 100 soldados romanos. Na época, o povo judeu estava debaixo do domínio romano. Então esse homem ele comandava 100 homens para dominar ali a Judéia, o povo os judeus. E ele faz parte de uma cidade importante para Roma ali na Judéia, é chamada de Cesareia. Cesareia é uma homenagem a César, o imperador romano. Então é uma cidade extremamente romana. Mas o que chama a atenção nesse versículo é a sua piedade, a sua devoção a Deus. Ele é um romano, ele tem uma posição alta no exército romano, mas ele adora a Deus. E ele adora o Deus que ele conheceu por meio do povo judeu. Inclusive, esse centurião ele era generoso com o povo judeu. Ele dava esmolas para suprir necessidades de judeus ali de Cesareia. Enquanto os soldados romanos eles são conhecidos por explorarem, de oprimirem os judeus, esse centurião Cornélio, ele é generoso, ele é piedoso, ele cuida dos judeus. Cornélio, ele é um piedoso inesperado. Então, nós vamos para uma cena que descreve uma visita inesperada, versículo 3. Um dia por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado por Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço e, depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. 2 coisas inesperadas acontecem nessa passagem, nessa cena aqui. Fora do conceito do mundinho judaico, as ações piedosas de um gentil, um não-judeu, um piedoso não-judeu, agradam a Deus. Deus se agrada da devoção de um não-judeu. Versículo 4 diz: as suas orações e esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha que interessante. Ele ouve as orações de um não-judeu piedoso, ele se alegra com as boas ações piedosas de um não-judeu. Essas boas ações motivadas para agradar a Deus. O segundo fato inesperado é que Deus visita os gentios, Deus visita aqueles que não são judeus. Um anjo aparece para um homem que não é judeu. Ele dá a ordem para buscar Pedro em Jope. A visita de Deus a Cornélio é uma visita inesperada. E aí nós vemos um pedido inesperado, versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto ele preparava a comida, sobreveio um êxtase. Acho interessante isso, né? Lucas ele destaca que Pedro estava com fome e entrou em êxtase. Alguns são assim, né? Estão com fome e começam a ver coisas, né? Entram em êxtase. Mas aqui ele explica o porquê que ele falou que Pedro estava com fome. O versículo 9.
Viu o céu aberto e um objeto, como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia-se a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. A visão que Pedro tem aqui o prepara para o que vem a seguir. Deus havia estabelecido no Antigo Testamento o que era comida pura, o que era comida impura, aquilo que o povo de Deus poderia comer, aquilo que o povo de Deus não poderia comer. Alguns animais eram considerados impuros. O povo judeu não comia de jeito nenhum. Mas Jesus já havia ensinado e já havia determinado que todo alimento agora é puro. Lá em Marcos, capítulo 7, Jesus diz assim: será que vocês não conseguem também entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas no seu estômago, são depois eliminados. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Então, quando Jesus ele confronta os judeus religiosos sobre as tradições de comida, ali era até questão de limpar prato ou não, e não uma questão higiênica, mas uma questão religiosa. Jesus fala: aquilo que entra no homem não torna ele impuro. Ele vai falar que aquilo que sai do homem, as impurezas, as imoralidades, as violências, isso torna o homem impuro. O que entra no homem depois vai sair. O que Deus fez no Antigo Testamento, estabeleceu que é puro e impuro, era mais do que comida. Ele estava apontando para a necessidade da obra de Cristo Jesus, que é purificar todas as coisas. É o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, se surge alguma igreja, algum líder que diz: você não pode comer isso, se você come isso é pecado, Paulo está dizendo: isso não existe, em Cristo Jesus todas as coisas foram purificadas. A divisão de alimentos puros e impuros no Antigo Testamento é apontando para a obra de Cristo Jesus. Quando nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pelas comidas, todas elas são boas. As pessoas estão até inclusive perguntando para nós: o que vocês comeram lá dos ribeirinhos, Comemos muito bem, gente. Até a diabetes do bem melhorou lá, de tanto bom que a gente se alimentava ali, mas basicamente peixe e outras coisas lá que depois vocês podem perguntar para eles que a gente comeu. Agora, o que essa visão estava mostrando é que em Cristo Jesus, mesmo aqueles que não são judeus, em Cristo eles são purificados. É isso que Pedro precisa entender. Mas ele ainda está confuso, ele está tentando entender a visão. Pedir para Pedro comer animais impuros foi um pedido inesperado. Mas aí então Pedro recebe uma visita inesperada, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. O Espírito Santo avisa Pedro que essas visitas estão chegando e diz: vai com eles sem hesitar. Porque para nós parece normal as pessoas chegarem e convidarem Pedro para ir lá pregar para esse grupo de pessoas, mas no contexto judaico isso não deveria acontecer com gentios, aquele que não era um judeu. Você não podia chamar um não-judeu para dentro de casa. Você não podia entrar na casa de um não-judeu. Você não anda com um não-judeu, porque havia essa separação do puro e impuro.
Mas Deus preparou Pedro através daquela visão dos animais impuros e a voz dizendo: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então, esse grupo gentil visitar um judeu era uma visita inesperada. Versículo 23. Pedro então, convidando-o a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos, os que moravam em Jope, foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Olha que interessante, gente. Pedro foi chamado para pregar para os gentios em qual cidade? Jope. Você lembra da cidade, Jope? Cerca de 800 anos antes dessa história, um profeta foi chamado para pregar para os gentios em Nínive, Jonas. E Jonas levantou-se e imediatamente foi para Jope pegar um navio para Tarsis e fugir dos gentios. Ele não queria pregar o evangelho para os gentios, ele não queria que a misericórdia de Deus fosse manifesta para os gentios, mas é nesse mesmo local, Pedro, ele obedece. E ele vai pregar o evangelho para os gentios. Cornélio é um homem piedoso, mas Cornélio ainda não tem um conhecimento da verdade, ele não conhece o evangelho, ainda tem uns resquícios do paganismo romano. Assim que ele vê Pedro, ele se ajoelha e quer adorar Pedro. E Pedro diz: não, para, eu sou apenas um homem como vocês, sou um homem normal. É interessante isso, né? Porque hoje existem pessoas que se dizem sucessores de Pedro, os papas. Imagine se os papas tivessem essa mesma atitude: não me adorem, eu sou homem como vocês. Eu também sou necessitado da graça, do perdão, da salvação em Cristo Jesus. Versículo 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, e agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Finalmente Pedro entendeu a visão. Não se tratava de alimentos, se tratava de pessoas. Em Cristo Jesus, todas as pessoas, não importa se é de Israel ou não, em Cristo Jesus as pessoas são purificadas, elas se tornam puras. Cristo acaba com essa divisão entre judeu e não judeu, entre judeu e gentil. Versículo 30. Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por essa hora, às 3 horas da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Cornélio explica o que aconteceu, explica a visão para Pedro, e olha que interessante, gente. Tanto as pessoas que foram buscar Pedro, como Cornélio, que eles estão ansiosos para ouvir o ensino de Pedro. Essa fala é fantástica, versículo 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esse é o ponto principal dessa passagem. Deus não age com parcialidade. Em qualquer nação, qualquer um que teme e que faz o que é justo lhe é aceitável. E Pedro não está afirmando a salvação por obras. Não quer dizer que uma pessoa que não conhece o Evangelho, mas ele teme a Deus, ele faz boas obras, ele vai ser salvo. Não, mas percebe, Cornélio, ele teme a Deus, ele ama a Deus, ele é sincero na sua devoção, ele é sincero nas suas obras. E o que Deus faz? Deus leva o Evangelho até ele. Por que ele precisa que Pedro vá pregar o Evangelho? Porque até então ele não entendeu o Evangelho, ele não conheceu o Evangelho. Ele ouviu sobre o Deus dos judeus. Mas o Deus dos judeus é um Deus que vai enviar o Salvador.
Mas Deus já enviou o Salvador, que é Cristo Jesus. Ele precisava ouvir essa. Pela sua honestidade, pela sua devoção honesta, Deus está se revelando a ele e levando Pedro a pregar. Às vezes nós pensamos assim, Ricardo, mas imagina uma comunidade isolada, os ribeirinhos, lá no fundo da floresta amazônica, levando cerca de 30 horas de barco para chegar até lá. Se ali naquela comunidade tem alguém buscando a Deus, mas nenhum missionário chega lá, como é que Deus deixa essa pessoa se perder? Esse texto responde, Deus não deixa. Deus não é limitado como nós. Deus não depende da nossa ação missionária. Deus não depende da nossa iniciativa em pregar o Evangelho até os confins da terra. Deus é poderoso e Ele sabe onde existe um coração honesto, piedoso. Ele se revela de maneiras fantásticas, inclusive trazendo um americano que, por compaixão a esses povos, compra um barco e começa a visitar comunidade por comunidade, pregando o Evangelho. E o Evangelho chega nessa comunidade ribeirinha. Deus se revela àqueles que o buscam de todo o coração, em qualquer nação, em qualquer lugar, porque Deus não age com parcialidade. Então Pedro pega o Evangelho, versículo 36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles os mataram, pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Aqui, Pedro ele faz um resumo do Evangelho, da vida de Jesus, da obra de Jesus em vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua comissão. Se você quer ver mais detalhes sobre essa história, leia o livro de Marcos. O livro de Marcos é a história de Cristo Jesus na perspectiva de Pedro, contada por João Marcos. Mas basicamente isso aqui é o resumo do Evangelho de Marcos. E Paulo prega o Evangelho para aquele grupo inesperado e termina mostrando que eles precisam tomar uma decisão. Todo o que nele crê recebe a remissão, o perdão dos pecados. Por meio do nome de Cristo, todo o que nele crê, não importa de qual nação, recebe o perdão dos pecados. Não importa quem seja, de onde esteja. Não só do povo judeu, mas entre os romanos também. Pedro prega para uma plateia inesperada, então algo inesperado acontece. Versículo 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Enquanto Pedro prega, o Espírito Santo, interessante o texto diz, cai sobre os que ouviam a mensagem. Aqui foi algo visível, manifestação do Espírito Santo é algo visível, porque aqui nós estamos numa transição da história, onde o povo de Israel era o povo exclusivo de Deus, e agora essa transição para a igreja, que engloba todas as nações. Então tem sinais sobrenaturais, os não-judeus recebendo o Espírito Santo. Obviamente ainda hoje a conversão é algo visível, é transformação de vida, e é o que as cartas do Novo Testamento depois vão ensinar, o Evangelho transformando vidas. Você não vê uma necessidade de sinais sobrenaturais no Evangelho, para que se comprove que a pessoa tem o Espírito Santo.
E os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam com Pedro, eles ficaram admirados, porque viram que o Espírito Santo também vinha sobre os gentios convertidos. O texto continua. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Se Deus não é parcial e salva também os gentios que creem, então eles também devem fazer parte da igreja. Por isso são batizados em nome de Jesus. É uma história inesperada. Mas é só uma história inesperada porque o povo de Deus perdeu a perspectiva correta sobre quem Deus é. Um Deus que não age com parcialidade. Deus sempre planejou salvar pessoas de todos os povos e não apenas de uma nação. Deus não age com parcialidade, mas salva todo aquele que crê em Cristo Jesus. Essa verdade deve nos levar a uma ação. Não devemos ser parciais, focando só no nosso mundinho, na nossa vidinha, mas devemos pregar para que todos creiam. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Devemos agir a partir disso. Era isso que esse livro ele exorta os judeus a saírem do seu mundinho e pregarem até os confins da terra. E temos o cuidado desse pecado, da tendência de fecharmos o nosso próprio mundinho em nós mesmos. Um dia o Evangelho chegou a nós, gentios, não somos judeus, e nós podemos nos perder e focar nas nossas necessidades, se satisfazer só com a nossa comunhão, com a nossa igreja, e esquecemos de que estão longe, daqueles que estão fora. Jesus nos lembra nessa noite, através desse texto, Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Nós recebemos esse poder, o poder do Espírito Santo, e devemos testemunhar de Cristo em Atibaia, São Paulo, Brasil e mundo. Se você está entre nós aqui e você não faz parte da igreja, você não crê em Cristo Jesus, saiba que Deus pode te salvar por meio de Cristo. Por meio de Cristo Jesus, todos os seus pecados são remidos, são perdoados. E você pode fazer parte do seu povo, a sua igreja. Não importa a sua vida, não importa de onde você é. Deus não age com parcialidade. Em Cristo Jesus, Ele nos perdoa. E você que já é um crente, nós devemos ampliar os nossos horizontes. Começa a olhar as pessoas à sua volta. Começa a perceber como é a vida delas sem Cristo. E mostre o Evangelho a elas, em casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, faculdade. Aonde nós estivermos, amplie o seu horizonte, saia do seu mundinho, entra no mundo das outras pessoas e seja um instrumento para que Cristo entre na vida delas e transforme. Amplie seu horizonte, conheça novas realidades que Cristo pode alcançar. Faça parte de viagens missionárias como essa. Agora em junho, há um grupo de jovens junto com o tio Dirceu para os Kaiowás. Você vai ver o Evangelho atingindo os indígenas ali no Mato Grosso. Em julho tem a viagem para Belém de Alagoas, uma cidade do sertão ali de Alagoas. Participe dessa viagem, conheça o que Deus está fazendo no sertão do Nordeste. Em outubro a gente tem a viagem para o Morro da Mangueira. E você vê a realidade de Deus, de Cristo transformando em comunidades tomadas pelo tráfico, pela violência. E Cristo Jesus transformando as suas vidas. Outra forma prática de ampliar o nosso horizonte talvez através desse aplicativo, Povo Não Alcançado do Dia, um aplicativo que ele vai trazendo todo dia um povo que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Ele traz informações sobre esse povo, motivos de oração, e todos os dias a gente pode orar e ampliar o nosso horizonte de povos que a gente não tem nem ideia. Hoje é um povo lá da Somália, não tinha nem ideia que eles existiam, e hoje nós podemos orar por eles, se você instalar esse aplicativo no seu celular. Enfim, por 10 dias, nós pudemos ampliar essa visão além do nosso mundinho, conhecendo a realidade ribeirinha. Mesmo país, os brasileiros, mas uma cultura totalmente diferente da nossa.
A história dos ribeirinhos começa lá no século XVII, quando os portugueses eles começam a ocupar a Amazônia para impedir que espanhóis ou holandeses ocupassem antes deles. Depois, no século XIX, começou a exploração de borracha. E pessoas brasileiras de várias regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, entraram na floresta amazônica para explorar a borracha. E quando a borracha perdeu seu valor, eles continuaram morando ali naquela floresta, formando várias comunidades. Então os ribeirinhos são uma mistura de europeu, escravo africano e indígenas. Eles viviam de forma isolada na floresta amazônica. Às vezes a gente até pensa assim, como eles vivem isolados, longe da civilização, são pessoas mais inocentes, elas não têm a malícia que a gente tem. Queridos, quando você está sozinho, longe de Deus, sem pensar nas coisas de Deus, você pensa coisa boa, não? Você imagina um estilo de vida longe de Deus, com acesso à bebida, a drogas, e agora eles têm acesso à internet. A realidade ribeirinha é uma realidade de homicídios, de abuso infantil, porque ali não tem polícia, ali não tem a lei, ali você está isolado, você e seu coração, e se seu coração não tem Deus, o que domina são as trevas. Mas quando o Evangelho chega, o Evangelho transforma. O Mair foi nosso médico da equipe, e o Mair vai compartilhar sobre o que ele aprendeu vendo a realidade ribeirinha. Vem aqui, Mair, conta para nós aquilo que Deus te ensinou nesse período. Boa noite, irmãos. Olha, é uma coisa que eu sempre falo, né? Todos nós, todos os irmãos têm que em algum momento tirar um tempo e ir numa viagem missionária dessa. Talvez muitos irmãos aqui se perguntem, poxa, mas eu não sei pregar, eu não tenho nenhum dom maior. Olha, Deus vai te usar e com certeza você vai transformar a vida de alguém, e se não transformar, você vai ser transformado. Todas as viagens que a gente faz, nós somos transformados de alguma maneira. O pastor Ricardo pediu para cada um de nós falar, e como os irmãos já falaram, é muita coisa para falar. Então eu separei, eu escrevi alguma coisa que fica mais fácil da gente passar as informações. Nós podemos atender como médico lá, né? Primeiro como médico da nossa própria equipe. Mas ao chegar lá, nós nos deparamos com várias necessidades. Pessoas doentes, né? Há mulheres, jovens, crianças. E, como vocês já ouviram, acesso limitado a tudo. Mas nós podemos orientar essas pessoas e atendê-las dentro dos limites que tínhamos. Deus abençoou muito nisso. E durante esses momentos, uma das coisas que nos marcou profundamente foi o contentamento e a generosidade dos ribeirinhos. Mesmo em meio a tantas carências, tantas limitações, que muitas vezes transformavam pequenas doenças simples, em doenças complexas muito rápido, nós podemos observar um grau de tranquilidade, esperança e gratidão, além das expectativas. Uma das criancinhas que atendemos numa das casas em uma comunidade, ela estava com síndrome gripal e nós conseguimos passar uma medicação, orientar. E foi interessante que quando nós deixamos aquela casa humilde, a mãe ela veio atrás de mim e ela me entregou 2 frutas e disse: obrigado, doutor, 2 cacaus. E eu fiquei olhando para aquilo e dizendo: puxa, isso é fantástico. Sensação de gratidão, uma sensação de tranquilidade, de contentamento pela nossa presença, de todos nós. As comunidades, na sua maioria, não têm energia disponível, não tem água encanada, não tem água potável de fácil acesso, não tem acesso a medicações como nós temos aqui. Você sente uma dor de cabeça, vai na farmácia e compra uma dipirona, e isso não tem lá. Não tem acesso a boas escolas também, por mais que eles tenham agora uma educação primária boa lá.
crescendo. E um clima quente abafado por 24 horas. Tudo isso, para quem mora aqui, de repente vai visitar, vai levando, conforme os dias vão passando, às vezes a tirar o nosso bom humor e tirar a nossa paciência. Mas para nossa surpresa, o olhar daqueles irmãos e a alegria enorme que eles demonstravam só por estarmos lá, isso nos revigorava, aquecia os nossos corações e fazia a gente ter mais vontade de servir. Eu não posso sair daqui sem citar também uma coisa que mexeu muito comigo, que foi o amor e a dedicação dos missionários locais. Essas pessoas, elas abriram mão do conforto, abriram mão da estabilidade, do reconhecimento em seus locais de origem, para viver ali, de forma simples, servindo com constância, humildade e alegria. Eu conheci pessoas assim que eram dos Estados Unidos, do Pará, do Nordeste, de São Paulo, que abandonaram tudo e estão lá vivendo. Eu percebi que eles não estavam lá fazendo algo só por Jesus. Eles estavam vivendo em Jesus. Foi impossível, vendo tudo isso, não lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esses missionários e essas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, em mais de 130 comunidades, que até agora, a Missão Seara tem alcançado, elas são um testemunho vivo disso. Eu me senti abraçado, me senti totalmente acolhido em todos os momentos. E isso é um exemplo para nós, que nós como igreja aqui, sejamos despertados a cada dia a viver com essa mesma entrega. E onde quer que formos, e onde quer que estejamos, possamos demonstrar isso. Uma boa noite a todos. Obrigado, Maír, fantástico. O Maír ajudou demais. Quando o pessoal descobriu que tinha médico na equipe, assim, teve uma hora que o Maír estava dormindo na rede, o pessoal ia lá na rede acordar, né? O próprio Ribeirinho, doutor, né? Fez consulta em vários lugares. Você que trabalha na área da saúde, é uma área muito necessitada lá. Ele falou dos missionários e o desprendimento deles, né? A Missão Seara começou com o seu Ricardo Parker. Ele era missionário que trabalhava com tradução da Bíblia para povos indígenas lá na Amazônia. E fazendo um trabalho de exploração entre os indígenas, ele foi descobrindo vários povos não indígenas, os ribeirinhos. Mas a missão falava para ele, não, você precisa focar nos indígenas, precisa focar nos indígenas. E ele ficava pensando, mas quem vai pregar o evangelho para esse povo? Foi então que ele fundou essa Missão Seara, e a Missão Seara tem alcançado, na verdade, cerca de 160 comunidades ribeirinhas. Hoje, ali no Amazonas, é a missão que mais alcança ribeirinhos. E nós tivemos o privilégio de conhecê-los, e a Camila, minha esposa, vai contar um pouquinho sobre também o testemunho desses missionários, como a Seara tem feito um trabalho sério e a forma como nós somos tratados por ele. O Jean já sobe aqui também, o Jean vai falar um pouquinho sobre o testemunho dele. Boa noite. Foi um privilégio, né, poder acompanhar o Ricardo dessa vez. Faz tanto tempo já que ele vai para lá, e poder colocar rosto, né, nos nomes que ele tanto fala. E são irmãos tão queridos que fazem parte da nossa família de Cristo e escolheram estar lá dedicando suas vidas, né, para levar o amor de Deus ao povo ribeirinho. E nós estivemos então com essas duas famílias no barco. Essa de rosa aqui, bem na pontinha da foto, né, a Anne e a família dela, o esposo dela do lado, os dois filhos embaixo, e a família da Beth e do pastor Alex, bem no meio, uma de preto, suas 3 filhas e o pastor Alex ali no fundo, ali pertinho do Gilson e da Cris. A Anne, essa de rosa, ela é uma ribeirinha. E
ela foi alcançada com o evangelho pelo seu Ricardo Parker, né, que o Ricardo citou aqui. Então, ela morava na última comunidade do Rio Abacaxis. E ele foi até lá, ela conheceu o amor de Deus, e anos mais tarde, ela se casou com o neto do seu Ricardo, o Greg. É linda a história deles, né? Tem que sentar e tem que ouvir. Tem muitos detalhes. E hoje eles servem juntos, né, com seus filhos. Ele tem 2 filhos. E é o povo dela, né? Então, ela tem um amor por esse ministério que é lindo de ver. É muito bonito de ver. E a Beth e o pastor Alex também, com as suas 3 filhas, que deixaram tudo para estar ali também. Eles estão há muitos anos trabalhando ali na missão. E também tem um amor muito grande por aquele povo, né? E não só por aquele povo, mas eles nos amaram por 10 dias, né? E, gente, foi de uma forma assim tão bonita de ver eles, a dedicação, a excelência deles, assim, o amor. Realmente a vida deles transborda Jesus. Foi muito gostoso viver isso lá. A gente viu isso no dia a dia, né? E eu tive bastante contato com elas duas, conversamos bastante. E imagina, gente, receber 20 pessoas, mais as famílias delas, por 10 dias num barco, né? Você planejar essa viagem, não tem um mercadinho logo ali, a padaria na esquina, não pode esquecer nada pode ficar para trás, né? Então, é um planejamento, é muita coisa para organizar. O barco estava sempre limpinho, a gente tomava café e a equipe saía para suas atividades, a gente voltava, estava tudo limpinho, cheirosinho, a nossa roupa estendida. Gente, olha, melhor que hotel. Foi muito assim, impressionante de ver esse carinho, esse amor mesmo, de servir a gente, né? Foi impressionante. Eu, conversando com elas também, eu perguntei, né? Quando vocês não estão no barco, como que é a rotina de vocês? E aí elas falaram, bom, a gente já está cozinhando para a próxima viagem, congelando e fazendo as compras, né? Então, elas vivem, essa é a vida delas, elas vivem para servir outros, né? E isso realmente impactou a nossa equipe. Foi um amor, assim, realmente vivido ali, foi muito gostoso. E 10 dias juntos, né, a gente no final já se sentia como uma família mesmo, parecia que a gente já conhecia eles assim há anos, e foi muito gostoso fazer parte do povo de Deus, né? É uma família só, e foi um privilégio poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo ali entre os ribeirinhos. Bom, interessante a perspectiva feminina da viagem, né? Já pensa na comida, do que tem que preparar. Mas uma coisa que a Camila sempre cobrava de mim, a gente vai fazer um cruzeiro um dia, né? Tá pago. E o Jean, todos nós conhecemos o fruto do trabalho da Seara e o Jean vai testemunhar dos ribeirinhos alcançados. Como todos falaram aqui, né, haveria muitos e muitos testemunhos para compartilhar, mas teve uma história que me marcou muito. Eu conheci um jovem ribeirinho, obreiro, chamado Juliano. E ele é de uma comunidade que é conhecida por Lago do Apapá. E esse jovem de 21 anos estava participando do Prega a Palavra, né, sendo capacitado ali, já que ele é um obreiro. Em um dos momentos a gente estava conversando e eu perguntei para ele, né, qual a história dele, como que ele conheceu a Jesus. E ele me compartilhou a história, né, bem diferente do que a gente costuma ouvir quando a gente pergunta para alguém sobre como ela conheceu Jesus, né? Mas ele me disse que a família dele sempre creu que existia um Deus, que existia um Criador, e que eles sentiam desejo de conhecer mais sobre esse Deus. Mas não era tão simples para eles, né? Na comunidade deles não tinha nenhuma igreja, nenhuma presença missionária, nem nada do tipo. Então o que eles faziam? Eles começaram a ir em comunidades próximas, né? E todo esse contexto que já falaram, pegar o barco, procurar uma comunidade para visitar igrejas. E eles foram em igreja católica, foram em diversas igrejas, mas durante muito tempo eles nunca se animaram com aquilo, não se acostumaram ali, não tocou o coração deles, até o dia em que eles visitaram uma comunidade chamada Centenário,
E nessa comunidade já havia uma igreja plantada, uma igreja plantada pela Seara, com missionários locais ali. E ali eles ouviram o Evangelho, creram no Senhor Jesus, começaram a dar os primeiros passos de fé, mas sempre frequentando essa igreja em uma outra comunidade. Então, era aquela coisa, né, de todo final de semana, viajar, pegar o barco, toda a distância, todo o trajeto para conseguir a igreja. E ele e a família dele, e mais algumas outras pessoas da comunidade começaram a ir também. Até que eles viram a necessidade, né, e o desejo de plantar uma igreja na comunidade deles também. Então, eles como família, né, junto com alguns outros irmãos da comunidade, plantaram uma igreja na comunidade deles, e ali eles têm, né, cultuado ao Senhor. E ele estava me relatando, né, da transformação que o Evangelho causou tanto na vida dele, quanto na comunidade dele. E é muito emocionante ouvir sobre, sabe, o poder do Evangelho ali acontecendo em uma comunidade que antes, sabe, não conhecia sobre Jesus e que agora conhece Jesus, que agora tem uma igreja. Então ele falou sobre todas as coisas das quais ele foi liberto e protegido, né, de droga, de promiscuidade, de coisas que aconteciam na comunidade e que têm diminuído cada vez mais. E foi extremamente impactante assim ver um jovem de 21 anos, que hoje é o obreiro que está à frente dessa igreja, está se preparando para ser um pastor, né? Fez o seminário flutuante da Seara, tem cursado Prega a Palavra, e glória a Deus, porque mesmo num contexto tão fechado, Deus tem usado pessoas, tem usado a igreja, tem usado missões para alcançar essas pessoas e dar ferramentas para elas crescerem na fé e conhecer o Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jean. Para você ter uma ideia de como foi a viagem, mais ou menos, nós saímos de São Paulo para Manaus no dia 24, no sábado. Chegamos lá em Manaus, pegamos um ônibus para Itacoatiara, umas 4 horas da tarde. Chegamos lá em Itacoatiara por volta das 10 da noite. Já tiramos as coisas do ônibus, colocamos no barco e começamos a navegar, né? O nosso quarto ficava na parte de cima do barco. Ele tem um teto, mas não tem paredes. Ali juntou um monte de rede. No começo era aquela frescura assim, não, de cada um no seu canto. Mas, na verdade, a capacidade para o barco é para 15, um grupo de 15 pessoas. Nós insistimos, levamos 20. Então, assim, na rede estava um em cima do outro, né? E criou uma intimidade, assim, um ronco à noite, né? E outros sons à noite. E no final a gente já não estava nem mais ligando para nada. Mas foi um tempo bem gostoso. Nós navegamos a noite inteira, acordamos com esse nascer do sol maravilhoso, chegando ali na comunidade do Itapira, né? E ali participamos da IBD com adultos e crianças, né? Eu falei para os adultos, né? E uma equipe falou com as crianças ribeirinhas. Terminou ali a IBD, nós navegamos para a comunidade itoense, ali tivemos um tempo mais de folga, nadamos. À noite nós participamos do culto, o Ben pregou à noite, foi um tempo bem gostoso. E de segunda a quarta-feira nós tivemos o Prega a Palavra ali junto com aquele grupo de ribeirinhos. Eles já estão no 4º encontro. A gente tem feito esses encontros, tem sido muito gostoso. E enquanto a gente estava no Prega a Palavra, uma outra equipe foi visitando algumas escolas em 3 comunidades diferentes e foi falar do Evangelho para essas crianças. Na quarta-feira, na hora do almoço, nós saímos da comunidade itoense e navegamos para a Terra Vermelha. Então foi do almoço até o anoitecer, e aí foi talvez uma das partes mais bonitas da viagem. A gente estava no meio da navegação, o sol se impondo, a gente subiu lá no teto do barco mesmo, vendo o sol se pôr naquele rio maravilhoso, foi uma experiência incrível. Lá em Terra Vermelha, preparamos para o acampamento, e na sexta-feira, cerca de 170 crianças ribeirinhas vieram participar, e foi chegando barco de tudo quanto é jeito. Nós tivemos grupos de crianças que vieram de barco a cerca de 6 horas de distância para participar do acampamento. É o evento do ano para elas. E para elas, assim, é muito pouco tempo. Então elas vão dormir tarde e elas acordam de madrugada. E assim, gente, 6h30 da manhã já tem brincadeira antes do café da manhã. Aí você vê essas brincadeiras legais, nossa, como vocês são criativos. Isso aí foi a equipe da Seara que fez, nem foi a gente que fez, né? Mas foi um tempo muito gostoso. E o Matos foi também um dos destaques ali da equipe. Sobe aqui, Matos. O Matos ajudou com as crianças. Só tinha uma pessoa mais animada que os ribeirinhos, e era o Matos, né?
E aí o Matos, ele gastou toda a sua energia lá. Quando nós voltamos, o Matos dormiu 24 horas seguidas. Não é isso, né, Matos? Conta para nós aí. Boa noite, igreja. Foi um privilégio poder participar. E falando no acampamento, a princípio a gente chegou na sexta-feira. A gente chegou para montar as coisas. As crianças ainda não tinham chego. A gente começou a montar as coisas do teatro, preparar as coisas de brincadeira. E era legal que a gente da equipe, a gente estava com uma ideia na cabeça, conversando com o pessoal, né? A gente tinha uma ideia de, beleza, a gente vai fazer esse acampamento acontecer. Só que, na verdade, isso é uma grande quebra de expectativa, porque indo para essa missão, a gente vê que, a gente notou, né, que nada nunca dependeu de nós, e essa missão, esse acampamento, já tinha toda uma equipe de lá que já estava preparando. Então, a gente estando lá ou não ia fazer diferença. Mas a gente estava lá porque Deus nos colocou por algum motivo. Então, a gente foi edificado, com certeza. A gente fez o nosso trabalho. E foi muito bom participar todos os dias do acampamento. Como o Ricardo falou, as crianças acordavam lá para as 4h30 da manhã. E a gente dormia num chalés quase do tamanho talvez menor que os salões lá em cima. E era umas 50 redes assim lá dentro, e a gente ficava lá e tinha que ir desviando das redes para sair. Mas era uma delícia poder acordar de manhã para levar a criança no banheiro. Então era muito legal. E como o Ricardo falou, em torno de 170 crianças. E a gente, os mais jovens especificamente, a gente ficava ajudando os conselheiros. Então a gente ficava com os grupinhos, com 10 crianças mais ou menos cada um, e a gente, ao longo do tempo, a gente foi tendo mais intimidade, cada um com cada as suas 10 crianças. Eu tinha meus 10 filhos, meus 10 mais chegados, e um dos testemunhos que eu queria compartilhar é que das 10 crianças, no final do acampamento, o Ricardo fez uma oração e eu fui confirmar com as crianças quem orou, quem participou, e 5 delas aceitaram a Jesus. 5 das minhas 10. Então, provavelmente tem mais 170 crianças que provavelmente possam também ter aceitado. Então, é um motivo de oração que essas crianças que acabaram aceitando Jesus, que a igreja esteja orando para que elas permaneçam firmes na fé, e também para aquelas que ainda não aceitaram, que essa semente que foi plantada, ela possa trazer frutos na vida delas. Amém. Muito bom. Quando ele fala banheiro, vocês imaginam que é um grande banheiro ali. Onde você olha tem banheiro. Não é? Estiveram com a gente também o Gilson e a Cris, né? Membros aqui da nossa igreja, estão servindo lá em Belém do Pará, e eles mandaram um vídeo para a igreja também. Agradecemos a Deus pela oportunidade de participar da viagem missionária com os irmãos da PIBA para a Missão Seara. Já estamos há 2 anos morando e atuando no Ministério Palavra da Vida aqui no Pará. Durante a viagem, foi emocionante rever irmãos e conviver com adolescentes, jovens, filhos e netos de irmãos queridos. Deus usou cada pessoa com seus talentos, disposição nas diversas áreas de serviço que foram solicitados, as visitas às escolas, comunidades, onde cantamos, contamos histórias bíblicas, brincamos com as crianças. Houve também ajuda e participação no Pregue a Palavra. Na comunidade de Terra Vermelha, houve a preparação para o acampamento das crianças. Isso incluiu decoração, música, teatro, aconselhamento, a participação dos nossos jovens com as crianças. Os adultos ajudaram na cozinha, na limpeza, área da saúde, montagem, contatos com as famílias locais. Louvamos a Deus pelo desprendimento de todos, pelos dons e talentos e pelo testemunho que cada membro da equipe PIBA deu. A nossa oração é que outras viagens com os irmãos da PIBA aconteçam para que mais pessoas tenham a oportunidade de servir a Deus em um contexto carente e diferente, mas que pela graça de Deus tem sido alcançado pelo Evangelho transformador. Abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Foi um tempo muito especial com eles, com os motivos para nós orarmos.
São cerca de 10.000 comunidades ainda não alcançadas em todo o Amazonas. Diz para os irmãos, a Missão Seara é uma das que mais alcança comunidades, hoje eles têm 160. Então a realidade de que nós precisamos sair do nosso mundinho e alcançar o mundo dos ribeirinhos ainda é muito grande. Graças a Deus por aquilo que Deus já tem feito, os próprios ribeirinhos já estão alcançando os ribeirinhos. A Seara está abrindo uma nova sede no Rio Mandacaru, fica distante ali de Itacoatiara, mas essa semana eles compraram um novo terreno e é um novo rio que eles estão alcançando. Ore por isso. E perguntando para eles, qual é o motivo de oração? O que vocês precisam? Eles responderam, nós precisamos de parcerias com igrejas brasileiras para fazer o trabalho acontecer. O trabalho deles vai desde o evangelismo na comunidade onde não tem o evangelho, discipulado dos convertidos, estabelecimento de igreja, preparação de liderança local. E ali você coloca um obreiro ribeirinho, um pastor ribeirinho para cuidar da igreja. O custo de um obreiro ribeirinho é de 2 a 3 salários, não é algo grande. E eles pedem parcerias de igrejas brasileiras para sustentar obreiros ribeirinhos. Vamos orar por isso, para que Deus nos use nessa obra. E outra coisa que eles pediram também é a plantação de uma igreja em Itacoatiara, na cidade ali onde está a sede da Seara. Eles gostariam de ter uma igreja saudável. Ore por isso também. Em setembro, vou eu e o pastor Bima, nós vamos para mais um módulo do Pregue a Palavra, e dessa vez eles vão trazer todos os missionários da Seara para a sede. A gente vai passar a semana com eles. Eles pediram para a gente dar um curso de igreja, eclesiologia com eles, então nós vamos fazer o Pregue a Palavra e o pastor líder nessa semana de setembro. Ore por isso e ore pelo ano que vem. Eles nos deram um desafio de mais uma viagem. Agora o foco é evangelismo em comunidades onde não tem igreja. Em abril de 2026, vamos com mais um grupo. Ore sobre isso para você participar orando, investindo, enviando e quem sabe também participando. Por último, a mensagem do missionário Alex da Seara. Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Atibaia, graça e paz. Eu sou o pastor Alex, sou missionário da Missão Seara. A Missão Seara é uma organização cristã que tem como objetivo plantar igrejas nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. E nós fazemos isso através de parcerias com igrejas saudáveis. E tivemos o privilégio de receber este mês uma equipe vindo aí da igreja para nos auxiliar nos nossos trabalhos aqui no interior. Foi uma semana muito abençoada. Os irmãos tiveram o privilégio de servir durante o período do Pregue a Palavra, no curso de exposição bíblica Pregue a Palavra, ajudaram nas escolas, dando aula. Depois fomos para a Terra Vermelha, onde aconteceu o primeiro acampamento de crianças. Quase 170 crianças. Foram 3 dias em que a equipe esteve envolvida, participando dos esportes e principalmente com o ensino da palavra. Nós agradecemos pela bondade dos irmãos de terem não só mandado os recursos, mas dado de si mesmo ao enviar essa equipe que esteve conosco. Muito obrigado, que essa viagem possa gerar muitos frutos para a expansão do reino de Deus aqui entre os ribeirinhos. Um grande abraço a todos. Deus não age com parcialidade, mas salva todo aquele que crê em Jesus. Graças a Deus que podemos ter uma igreja que não vive no seu próprio mundinho. Nós são cerca de 45 anos investindo para fora, pela graça e para a glória de Deus. E que Ele nos dê a graça de crescermos cada vez mais nisso. Vamos ficar.